Besiata Deshmaya, vamos começar o estudo do Sefer Bereshit, o livro de Gênesis. Estamos no primeiro capítulo, no versículo 1. Está escrito na Sagrada Torá, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Nosso versículo contém 7 palavrinhas e estas são as primeiras palavras do manual de instruções que o mestre do universo, Kadosh Baruch Hu, outorgou para Moisés no Monte Sinai, a Sagrada Torá. Frequentemente, pessoal, estas palavras são lidas rapidamente e sem nenhuma reflexão. Ora, no início, Deus criou os céus e a terra. Legal, ok. O que isso vem ensinar? Bom, para começar o nosso papo, o grande sábio Rav Shlomo Yitzhak, de abençoada memória, conhecido universalmente como o Rashi, que viveu entre os anos 1040 e 1105 da Era Comum, ou seja, cerca de 900 e tantos anos atrás, ele levantou uma importante questão para a gente. Ele disse, a Torá, que é um livro de leis para Israel, não deveria começar com o versículo de Shemot, Êxodo, capítulo 12, verso 2, que diz, este mês será para vocês o primeiro dos meses. Por quê? Este é o primeiro mandamento, pessoal, após a saída do Egito, quando Israel tornou-se o povo de Deus. Então o Rashi está questionando, não deveríamos começar a Torá com este versículo? O Rashi responde com base na tradição do Midrash, em Yalkut Shimoni, na Torá 187, dizendo que o sagrado, abençoado seja, apresentou-nos o relato da obra da criação, com o objetivo que todos que estudam a Torá saibam que aquele que criou os céus e a terra é o mesmo que libertou o povo de Israel do Egito, da terra dos escravos. Há uma profunda linguagem simbólica na resposta do Rashi. Me parece, pessoal, que o relato da criação visa que todos saibam que ele não somente criou o mundo em um passado distante e etc., mas que a Kadosh Baruch Hu continua supervisionando, continua renovando cada detalhe dos céus e da terra a todo tempo. Veja que sobre a saída do Egito, não é dito que Deus enviou mensageiros, mas que o próprio Deus viu a aflição de Israel e livrou Israel das mãos dos egípcios. Ah, me prova isso. Veja que está escrito lá em Shemot, no livro de Êxodo. Vocês podem abrir, tá? Aqui a gente vai passeando por toda a Torá. É assim que se estuda cada versículo. Nós estudamos toda a Torá em cada um dos versículos da Torá. Então lá em Shemot, Êxodo, capítulo 3, verso 7, está escrito assim, e disse o Eterno, certamente eu vi a aflição do meu povo. Isso revela para a gente com precisão, pessoal, que a Kadosh Baruch Hu está constantemente supervisionando sobre todas as suas criaturas. A novidade, portanto, no judaísmo é que o Rei dos Reis, o soberano Senhor de todos os mundos, a Kadosh Baruch Hu, o sagrado, abençoado seja Ele, não está lá nos céus sublimes, escondido nas alturas. Ao contrário, Ele está aqui conosco, envolvido com as atividades de todas as suas criaturas, provendo a cada criatura tudo o que é necessário ininterruptamente, de acordo, é claro, com a categoria a qual aquela criatura pertence, certo? O gato mia, o cachorro late, o peixe nada e assim por diante. Como disse o rei David, em Terrilim, Salmos, capítulo 111, verso 6, a Kadosh Baruch Hu declarou ao seu povo a força, o Koar, guarda essa informação, pessoal, a força de suas obras. Terrilim, Salmos 111, versículo 6. A Kadosh Baruch Hu declarou ao seu povo a força, o Koar de suas obras. Para quê? Para que pudesse dar-lhes a herança das nações. E aqui começam
a levantar as polêmicas. Como assim? Que história é essa? Tirar a herança das nações e dar a Israel? Por quê? O que Israel tem que não tem as outras nações? O que a Torá está querendo dizer? Mais especificamente, o que o rei Davi está querendo dizer? Veja, pessoal, Akadosh Baruch Hu ensinou para Israel a Sagrada Torá para dar-lhes o seu domínio no mundo e dar-lhes o que inicialmente era uma herança para todos os povos, para cada pessoa. O que isso quer dizer? As nações, elas são frequentemente mencionadas na Torá como Goim. Qual que é o significado místico deste termo, nações? É uma referência aos profanos. E quem são os profanos? São aqueles que fazem idolatria, cuja mentalidade está envolvida pela idolatria. São aqueles cuja mentalidade está envolvida pelo roubo, aqueles cuja mentalidade está envolvida pelo assalto, pelo suborno, pela mentira, que leva à traição, que leva ao assassinato, uma pessoa que maltrata os animais, que causa dano à natureza. Todos estes estão envolvidos por estados profanos da sua consciência, ou seja, eles só enxergam as camadas mais superficiais da realidade. E quando a grande luz se revelar para eles, seja no dia da morte, seja no mundo vindouro, sua alma se fragmentará, retornará ao zero absoluto, como se nunca tivesse existido. Porque a sua consciência não vai conseguir captar a luz e o esplendor das esferas luminosas dos mundos superiores. Estes são os profanos que estão com a mente, com a consciência imersa nestas forças de impureza. Né? Pessoas que, por exemplo, blasfemam contra Deus, né? Fundando novas religiões, né? Dando o nome de Deus ao que não é Deus. Então, tudo isso, a pessoa se envolve com as sombras, e estas sombras impossibilitam que sua consciência, mesmo após a morte, consiga ter uma personalidade própria diante da presença de Deus no Gan Eden e no mundo vindouro, nos mundos superiores. Muito bem, então estes são os profanos, ou seja, aqueles que não conhecem o nome de Deus, tampouco receberiam sobre si, se conhecessem o nome de Deus, cumprir os 7 mandamentos universais que o Criador do Universo ordenou para a humanidade. Ou seja, são pessoas cuja consciência está totalmente fragmentada e dispersa. Por isso que o rei Davi disse em Terrilim, no livro dos Salmos, atenção pessoal, Salmo 105, verso 37 está descrito que Deus conduziu Israel carregado de ouro e prata. O que isso significa? Isso explica exatamente o que aconteceu lá no Egito. Lá no livro de Êxodo, no livro de Shemot, no capítulo 12, no verso 35, lá diz pra gente assim: e os filhos de Israel fizeram conforme a ordem de Moisés, e tomaram emprestado dos egípcios objetos de prata e objetos de ouro, e também vestimentas especiais. Veja, gente, tanto os egípcios quanto os Goim, as nações, representam o mesmo arquétipo, o mesmo significado. São aqueles que abriram mão da Torá. São aqueles que abriram mão das 7 leis universais. Abriram mão do conhecimento de Deus. Abriram mão da providência divina do único abençoado seja. E medida por medida, o sagrado, abençoado seja ele, abriu mão do seu ouro, abriu mão da sua prata, abriu mão do seu diamante e de suas vestes finas. Despiu eles deste ouro, prata e vestes e deu-lhes para Israel. Como explicou Rav Nehunia ben Akaná, que é um dos maiores rabinos tanaítas que viveram há 2000 anos atrás, um mestre da Maaseh Merkavah, do ato da carruagem. Ele sabia subir nos palácios celestiais, em corpo e alma, e retornar com a mente sã, sem perder a sua consciência. Ele conseguia viajar por diferentes mundos e esferas sagradas muito elevadas. O grande Rav explica para a gente este conceito
No Tratado de Avot, na Mishnah, no capítulo 3, na Mishnah 5, Rav Nehunia ben Aquaná, ele diz, se alguém toma sobre si o jugo da Torá, se a pessoa recebe sobre si se preocupar com os assuntos da Torá, se ocupar com os versículos, conceitos, princípios, fundamentos e a prática da Torá, sobre si são removidos o jugo do governo e o jugo das responsabilidades mundanas. Mas se alguém descarta o jugo da Torá, se a pessoa abre mão de receber sobre si o jugo da Torá, então o jugo do governo e o jugo das responsabilidades mundanas são colocadas sobre ele. Então, pessoal, eis que chegará o dia que o globo terrestre inteiro retornará a ser servo de Deus, do Deus vivo, como aquele que conhece o seu nome. Mas até lá, todas as vestes, o ouro, a prata, pertence aos servos e filhos de Deus. E daqui a gente entende um conceito muito precioso, pessoal, muito precioso. Foi explicado no Midrash, abre aspas, pois se os povos do mundo dissessem a Israel, veja que contemporâneo, gente, o Midrash foi escrito há 2000 anos atrás, parece que foi escrito ontem, né? Aspas, tá? Pois se os povos do mundo dissessem a Israel, vocês são ladrões, vocês tomaram à força a terra dos 7 nações de Canaã. O que Israel deve responder para eles? O Midrash ensina. Toda a terra pertence a quem? A Kadosh Baruch Hu, ao sagrado, abençoado seja ele. Ele criou a terra e ele deu a terra a quem ele bem quis. Quando a Kadosh Baruch Hu quis, ele deu a terra aos cananeus. E quando ele quis, ele deu para Israel. E quando ele quis, ele tirou dos cananeus e ele deu a nós. Em outras palavras, Deus escolheu entregar a terra prometida para Israel com uma condição. Qual condição? O estudo da Torá. Que de Sião saísse a Torá para o mundo inteiro. Qual é o compromisso de Israel? Estabelecer pessoas, líderes e mensageiros em todo o mundo, como se fossem espiões entre as nações, cujo objetivo é transmitir a Torá e fazer com que a Torá seja conhecida, praticada por todos os povos da forma como ela é praticada pela tradição original dentro de Israel. Então, se eles disserem toda a terra, vocês roubaram, vocês são ladrões, não. Kadosh Baruch Hu é o dono da terra. E ele decidiu dar a terra prometida para Israel, com uma condição, que guardem a Torá. Portanto, todo aquele que guarda a Torá, seja um membro da casa de Israel como judeu, seja um membro da casa de Israel como Benei Noa, um Hassido Motolam, um justo entre as nações, um diamante para Deus, seja um, seja o outro, para ele foi criada a terra prometida. E o que é a terra prometida, pessoal? É a dimensão física onde você está pleno em todas as áreas da sua vida. Saúde, financeiro, relacionamento, tudo. Uma terra que emana leite e mel. Onde a Kadosh Baruch Hu retirou todas as sombras e onde apenas a sua abundância, a sua alegria e a sua permanência, como diz a frase, Yevarechecha Adonai Veishmerecha. Yevarechecha significa que a Kadosh Baruch Hu torne manifesto a Brahá, a bênção. Adonai Veishmerecha. Veishmerecha significa não que a bênção seja somente manifesta, mas que a Kadosh Baruch Hu mantenha esta bênção, que ela seja constante. Então ele criou a terra prometida e ele a deu a quem ele quis. E quem ele desejou que fosse o dono da terra prometida? Aquele que guarda a Torá Kedushá, os Hassidei Motolam e Benei Israel. Portanto, a Torá inicia com a palavra Bereshit, no princípio, com a letra Beit. Letra Beit é a primeira das letras da Torá. E alguém poderia perguntar, mas por que não a letra Aleph? Que é uma excelente pergunta. E Bezrat Hashem, me lembrem no final da aula, vocês que estão ao vivo aqui comigo, para a gente se aprofundar nesse assunto.
Letra Beit, pessoal, é a segunda letra do alfabeto hebraico e a primeira letra da Torá, Bereshit. Isso é amplamente explicado pelos nossos sábios. O Rashi pergunta: primeiro, a gente precisa saber o que é chamado de Reshit, de princípio, pela Torá. Onde nós encontramos que algo, alguém, alguma coisa seja chamado de Reshit, de princípio? Pois somente assim nós saberemos sobre quais dois princípios a Torá está se referindo, pois a letra Beit tem valor numérico 2. Não sei se todo mundo sabe, mas em Israel, se você pegar um livro israelense, né, que está escrito todo em hebraico, as páginas do livro provavelmente estarão como letras. Página 1, letra Aleph. Página 2, letra Beit. Página 3, letra Gimel. E assim por diante. Então, a Torá está dizendo para a gente que Bereshit significa que existem dois princípios, dois fundamentos básicos que levaram a Kadosh Baruch Hu a criar o mundo. Portanto, o Rashi pergunta, de forma legítima, o que é chamado de princípio pela Torá. Somente assim a gente pode entender quais são estes dois princípios. E o Rashi traz para a gente que o rei Salomão responde que a Torá é o Reshit, é o princípio, como está escrito em Mishlei, Provérbios, capítulo 8, verso 22, que diz para a gente assim: o Eterno me adquiriu no Reshit de sua obra. Adquiriu quem? Aqui é um discurso da sabedoria divina, e a sabedoria divina é a Torá. É um discurso da Torá dentro do livro de Provérbios do rei Salomão. Então, a Torá está dizendo que a Kadosh Baruch Hu, o Eterno, adquiriu ela no Reshit, no princípio de sua obra. Então, com certeza, um destes dois da letra Beit é a Torá. Muito bem. E daqui a gente começa a entender por que Kadosh Baruch Hu, ele deu a terra prometida a Israel com a condição de guardar a Torá. Porque a Torá é um Reshit, a Torá é um princípio. E a terra prometida é destinada para quem guarda a Torá. Dado que ela é um princípio, sem a letra Beit, você não tem um Reshit. Certo? Então a Torá é o início. Em outro verso, o profeta Yirmiyahu, o profeta Jeremias, ensina que Israel é o princípio. Ou seja, Yirmiyahu, Jeremias, capítulo 2, verso 3, diz pra gente assim: Israel é sagrado para o Eterno, o Reshit, o princípio dos seus grãos. Então daqui o Rashi conclui que existem dois Reshit, dois princípios, que são a Torá e Israel. Ambos são chamados de Reshit pela própria Torá. Então a Torá destaca a letra Beit. Se você olhar no hebraico, o nosso passuk, nosso versículo, todas as letras estão no mesmo tamanho, tá? Não existe letra maiúscula, letra minúscula no hebraico, todas elas têm o mesmo tamanho. Porém aqui nós temos uma exceção, a letra Beit, ela está maior, ela está maiúscula em relação às outras letras. E justamente a Torá está destacando que existem dois princípios. E olha que legal, pessoal. Se você for ler literalmente mesmo, Bereshit, na verdade não se lê no princípio. Por quê? No princípio seria Bareshit. Bareshit significa no princípio. Então, Bereshit, no hebraico literal mesmo, significaria em um dos princípios. Ou seja, que a Kadosh Baruch Hu criou e destruiu vários mundos antes do nosso. E que Adão, quando foi criado, na verdade, ele não foi o primeiro Adão, que existiram ordens de tempo antes da criação. Uma prova para vocês, que vocês vão ver aí nos versículos do primeiro dia da criação, que está escrito no final, que foi tarde, ou seja, foi noite, né? Foi manhã, dia 1. E aí eu te pergunto, se não havia sol, se não havia lua, se não havia estrelas no céu, como pode que foi tarde e foi manhã, dia 1? Nós, Bezerat Hashem, vamos nos aprofundar disso, mas para vocês entenderem que existiram ordens de tempo anteriores à nossa ordem de tempo. Eras, íons passados anteriores ao nosso. É isso que a Torá vem ensinar para a gente. Por isso que Bereshit significa a letra Beit, que este não é o verdadeiro início,
Por isso que não o Aleph, senão que é a letra Beit, que na verdade este é um de todos os princípios que já existiram. Muito bem, a Torá então destaca a letra Beit, que tem o valor numérico 2, ou seja, Beit Reshit. 2 princípios, 2 propósitos, Israel e a Torá. Israel como o mundo ideal no que diz respeito à vontade divina, e a Torá como o manual de instruções que coordena Israel no mundo. Então me parece que Deus idealizou Adão como um único povo. Essa é a ideia que a Torá está nos ensinando. Que não era para ver diferentes povos e diferentes costumes e religiões e entendimentos, senão que Deus criou Adão como um único povo. Todas as almas estavam dentro de Adão. Porém, poucas almas dentro de Adão escolheram não pecar quando Adão comeu o fruto. Existe um trânsito de alma nas nossas almas. Vocês que estão aqui, olha que interessante, vocês que estudam Torá, seja vendo a gravação, seja aqui ao vivo conosco, vocês estão recebendo agora influxos de santidade da Sefirot, do lado destas almas sagradas que não pecaram, que não cometeram uma transgressão no momento em que Adão comeu o fruto. Estas almas sagradas, de onde vocês estão recebendo o influxo de santidade do estudo da Torá agora, elas não participaram do pecado de Adão, elas não comeram o fruto, elas saíram dele no momento. Estas almas que estavam em Adão, no momento do pecado, elas foram manchadas. Quando a pessoa está envolvida com idolatria, assassinato, roubo, imoralidade sexual, todas as 7 leis, né? Está maltratando animais, né? Está blasfemando contra Deus. Quando ela está realizando estas transgressões, de onde que ela está puxando a sua vida? Porque essa pessoa está recebendo vida neste momento. O seu coração está bombeando sangue. O seu intelecto está funcionando. Os seus membros estão com força, estão agindo no momento da transgressão, no momento do assassinato, do roubo, da idolatria. De onde ela recebe a sua nutrição, a sua riut, a sua vitalidade? Por que neste momento Kadosh Baruch Hu simplesmente não retira dela a vitalidade? Bom, esta pessoa ela passa a receber a vida das klipot tumeot, das cascas que são totalmente impuras. E destas cascas elas recebem a vitalidade. Então quando a pessoa está envolvida com isso, mesmo que seja uma pessoa com Torá, tá? Quando ela está com a Torá, ela recebe a sua vitalidade, a sua riut, da parte da santidade chamada Israel, Israel Saba. Seja um Hassido Motolam, seja um judeu. E quando é uma pessoa, um profano, membro das nações do Egito, então essa pessoa recebe a sua riut, a sua vitalidade, do lado das klipot, tumeot, que são as cascas impuras, né? Que é do lado do Catan e a sua consorte e todas as outras forças espirituais correspondentes. Então, Bereshit, no princípio, 2 propósitos, Torá ve Israel. Então, Deus idealizou Adão como este único povo sagrado. As almas que estavam em Adão, no momento do pecado, foram manchadas e o mundo tornou-se completo somente quando as 600.000 famílias numerosas de Israel foram reunidas aos pés do Monte Sinai para receber a Torá. Isso aconteceu no livro de Shemot, no livro de Êxodo, você pode conferir, capítulo 6, versículo 7, que diz: "E eu vos tomarei por meu povo, e serei para vós Deus", e etc. Então haviam ali 600.000 homens, com suas esposas, filhos e filhas, idosos também. Então calcule-se que tinha no mínimo 3 milhões de pessoas aos pés do Monte Sinai para receber a Sagrada Torá. E foi aqui que nasceu Israel, na entrega da Torá no Monte Sinai, o povo do Altíssimo. Eu vos tomarei por meu povo e serei para vós Deus, conforme está escrito. Muito bem. Então, por um lado, quando estudamos a Torá, cumprimos os mandamentos da Torá, nos conectamos com Deus, e quanto melhor esta conexão, quanto mais refinada e em estratos mais internos da consciência for, significa que mais ampla esta conexão, o alcance da sua prática espiritual, certo? Quando fazemos isso, estamos ligados com Israel Saba, a origem da santidade das almas.
Por outro lado, quando Deus nos livre, optamos pelo contrário, recebemos nosso Hiut, a vitalidade, do outro lado, das costas de Adão, chamado de Adam Belial, o Adão do outro lado. O sábio Avraham Ibn Ezra, que viveu no ano de 1092 até o ano 1167, um grande sábio astrólogo cabalista, né, cerca de 900 até 800 anos atrás, ele escreve para a gente que o termo que vem logo em seguida, né, está escrito Bereshit Bara. Esta palavra Bara, criou, também significa cortar. Olha só que interessante, ou seja, significa que Deus estabeleceu um limite, estabeleceu um corte. Um corte entre o quê? Entre o mundo invisível e o mundo visível. Ou seja, ao criar o mundo, a Kadosh Baruch Hu trouxe à existência um número quase infinito de categorias e subcategorias de espécies a partir da sua singularidade, uniformidade e simplicidade da luz infinita. Ela é simples e uniforme em essência, como nós estamos estudando, né, sobre o Etz Haim, a árvore da vida. Estes limites, portanto, que a Kadosh Baruch Hu fez, estes cortes que a Kadosh Baruch Hu estabeleceu na palavra Bará, no princípio criou, estes limites são como fios condutores que condicionam a vitalidade, a Hiut, necessária para cada forma de vida. Portanto, a Kadosh Baruch Hu, o que ele fez? Da sua luz uniforme, simples, ele canalizou por meio de tsinor, de canais, influxos de Hiut, de vitalidade divina, na proporção medida-peso, de acordo com as criaturas e suas espécies. Estes limites, então, são como fios condutores. Mesmo que o termo Bará, criou, está no singular, e isso é muito interessante, tá, pessoal? Porque aqui começam alguns dos erros teológicos e filosóficos de pessoas de outras religiões que tentam, como se diz, extraviar o sentido original do texto para dentro de sua filosofia e teologia pessoal. O único problema que eu vejo nisso é você tentar misturar a Torá, né, com outras religiões. Nada contra outras religiões, né, mas a Torá ela tem a sua própria teologia. E misturá-la com outras bebidas, mesmo que sejam até mais refinadas, né, no gosto deles, seria de extremo mau gosto. Tá? Então aqui vamos tentar esclarecer um pouco, né, dessa confusão que foi feita logo no início. Por quê? Mesmo que o termo bará está no singular, né, não está escrito que criaram, está escrito criou, ou seja, teve uma pessoa, né, um ser, na verdade, mais preciso, tá? Teve um ser, o ser primário, Deus, que criou o mundo sozinho. Ele não ordenou Michael para estender o céu do primeiro dia e Gabriel para estender os céus do segundo dia. O próprio Kadosh Baruch Hu foi quem criou o mundo e tudo o que ele contém. Ele é o único criador de todos os mundos. Ok, entendemos. Mas logo em seguida, né, primeira palavra, Bereshit, no início, Bará, criou. A próxima palavra é Elohim. Elohim é traduzido literalmente como Deus, tá? Talvez no seu Tanar ou na sua Bíblia possa também estar escrito como Senhor, mas é comumente traduzido como Deus. Agora, este termo Elohim, ele está no plural. E isso chama a atenção dos leigos. Aqui, pessoal, vamos trazer um exemplo, tá? Na Igreja Católica, existe um comentarista chamado Santo Agostinho. Ele fala que Elohim está no plural porque se refere à Trindade, certo? Qual é o problema desta hermenêutica, desta interpretação do Santo Agostinho? Que você pode transferir essa sua interpretação para qualquer outra entidade, tá? Pode ser qualquer outra trindade, pode ser qualquer outra parceria, né? Pode ser uma dupla, pode ser 4 seres, 10 seres, infinitos seres, tá? Porque você pode transferir para qualquer lugar, ver que não é um argumento lógico e racional, senão que é um argumento de fé. Mais uma vez, eu não tenho nada contra, né? O problema é que você está dando um argumento de fé para algo que é lógico e tem um significado claro. Não é um símbolo que está à mercê de interpretação, senão que é um símbolo que contém o seu significado próprio, mágico
espiritual, estrutural e formal. Você não pode simplesmente deformar a categoria simbólica onde ele se encontra. Certo, gente? Então, isso chama a atenção dos leigos, tá? Bastante. Elohim, Deus está no plural, olha só. Alguns esotéricos vão dizer, né? Existem vários deuses que criaram o mundo, certo? Então, vamos entender esse termo no plural. Nosso sagrado mestre Avraham Ibn Ezra, ele explica que, na língua hebraica, em primeiro lugar, gente, quando o inferior se dirige a um superior, um aluno se dirige ao professor, né, um subordinado ao seu patrão, etc., é comum que no hebraico se empregue o plural. É um sinal de dignidade, gente. É um sinal de respeito, né? Assim como é falado aqui também. Na nossa terra, a gente fala com o mais velho, né, o senhor, né, meu senhor, com licença, tal. É uma maneira educada de se dirigir ao outro, ao superior, né, um sinal de dignidade. Em árabe também tem esse costume, tá bom, gente? É costume que um rei fale no plural em árabe. Logo, a linguagem que Moisés, o nosso mestre, está utilizando para chamar Deus, Elohim, é muito comum na região do Oriente Médio. Ademais, pessoal, o Ibn Ezra, nosso sagrado mestre, esclareceu que a Kadosh Baruch Hu é chamado no plural porque as suas ações são feitas a partir de muitas forças que existem no universo. Então, a Kadosh Baruch Hu, por exemplo, ele provê o calor da terra por meio do sol, por meio de uma criatura. Não é a Ein Sof diretamente que emana o teu brilho, pois se assim fosse, o objeto que recebe este brilho seria imediatamente desintegrado ao nada absoluto, como se nunca tivesse existido. Ele seria devolvido ao zero dentro do código da vida, que é a Torá. Então, a Kadosh Baruch Hu, ele realiza diversos tzimtzumim, diversas contrações, e ele emana as suas forças e os seus desígnios através destes canais, destas forças, destes anjos de Deus. Então, a cada instante, Deus julga o que é necessário para cada criatura individualmente. E também ele julga para o mundo de forma geral, a cada instante. Depois disso, Kadosh Baruch Hu envia os seus anjos para executar os desígnios, executar aquilo que é necessário para que o mundo continue girando. É importante lembrar, gente, que estes anjos que nós estamos falando são forças completamente interdependentes de Akadosh Baruch Hu. Elas são desprovidas de qualquer desejo próprio. Elas são como um machado na mão de um lenhador, é como o pincel na mão de um pintor, é como o violão na mão de um músico. Um violão não é capaz de produzir uma música por si mesmo, e assim por diante, um machado na mão do lenhador. Outro importante conceito que a gente precisa entender da explicação do Ibn Ezra é que Elohim, Deus, como é traduzido literalmente, não é um nome, gente. Pois é, Elohim não é um nome. Ora, então o que significa Elohim? Elohim significa literalmente, é um adjetivo, veja só. É aquele que é dono sobre todas as forças. Essa é a tradução para o nome Elohim. É um adjetivo, é uma patente. Não tem o general, o tenente, o soldado, o capitão e etc. Também a Kadosh Baruch Hu, ele criou um nome sagrado chamado Elohim, no qual ele se veste neste nome e através deste nome ele revela a sua autoridade e o seu domínio sobre todas as coisas criadas. Então, Elohim significa aquele que é dono sobre todas as forças. Veja como já mudou bastante a tradução, pessoal. Olha que interessante, né? Em um dos princípios, a Kadosh Baruch Hu estabeleceu limites, fios condutores, e criou Elohim, uma patente, uma vestimenta, que significa aquele que é o dono sobre todas as forças, o intelecto divino, assim como o nosso intelecto, ele dispara o comando para os órgãos do corpo, e imediatamente os órgãos respondem ao seu comando, assim também o intelecto divino Elohim dispara os comandos, as diretrizes e desígnios divinos, e os anjos mensageiros de Deus levam, correm e retornam com estas luzes e receptáculos, dando origem a toda a criação.